Olá, como você está nesse dia, nesta hora, nessa noite, nessa tarde, nessa manhã, eu não sei, mas acredito que está tudo bem com você e sua família. Quero falar alguns minutos, poucos minutos, a respeito de um assunto que é vergonhoso, mas precisamos combater, precisamos denunciar, precisamos levar um pouco mais a sério, porque o reino de Deus não é para a riqueza, o reino de Deus não é para nos fazer pessoas interesseiras, avarentas, apegada ao materialismo, mas sim fazer a vontade de Deus, fazer aquilo que Ele nos destinou a realizar. Na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6, e o verso 3 nos diz assim: se alguém ensina alguma outra doutrina e não se conforma com a sãs palavra do Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavra, das quais nascem invejas, porfia, blasfêmias, ruins, suspeitas, contenda de homens corruptos, de entendimento e privados da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho. Aparta-te dos tais. É muito fácil se combater contra a corrupção no governo, é muito fácil viver combatendo a pirataria, os assaltos, sequestros, as coisas que nos perturbam e que nos aflige. Mais difícil mesmo é combater contra a corrupção interior e que há no interior do ser humano. Algumas pessoas se convertem a Cristo e deixam seus hábitos, a sua maneira velha e antiga de pensar, a sua forma corrupta de viver e começam então a viver uma vida transformada dentro dos moldes da palavra do Senhor. Entretanto, outras pessoas continuam com alguns hábitos, alguns até supostamente se convertem por causa de seus interesses particulares e pessoais, para satisfazer a própria vontade. Algumas pessoas são fiéis no contrato, na sociedade, na sua família, a fim de agradar a Deus, percebendo a vontade do Senhor e com prazer, espontaneamente se entrega à vontade daquele que lhe criou e que lhe chamou para o seu reino. Entretanto, alguns hábitos e costumes, eles continuam ou eles reaparecem na vida de alguns. E nós lemos agora, eu li para você, e no final do versículo 6 fala de pessoas que pensam que a piedade, uma vida de consagração e dedicação, é a causa de ganhar dinheiro, de buscar o lucro. A palavra de Deus, Jesus Cristo orientando os seus apóstolos, ele diz: de graça recebeis e de graça dai. Mas é para nós motivo de vergonha para que pensamos o seguinte: se Jesus nos chamou, nos salvou pela graça, por que quando vamos realizar a sua obra, a fim de que outros sejam alcançados, assim como a gente foi, é necessário se ganhar dinheiro ou usar esse meio para ganharmos dinheiro, para crescermos na vida financeira? Não estou dizendo das pessoas que vivem do Evangelho, porque aqueles que vivem do Evangelho, aqueles que pregam o Evangelho, aqueles que são chamados para anunciar o Evangelho, se dedicam ao Evangelho, devem ser sustentados, sim, pelo Evangelho. Consequentemente, a sua vida precisa ser sustentada, porque
não nos transformamos em anjo quando nós nos convertemos ou somos chamados para o ministério. Mas algumas pessoas não vivem da pregação, não vivem da ministração, não vivem a serviço do reino, isso efetivamente, ativamente, com o coração voltado para isso, mas só faz a obra de Deus se for por sustento, entre aspas, porque são as pessoas empregadas, pessoas que têm suas empresas, pessoas que ganham muito bem o seu salário, mas alguns desses indivíduos diz para os outros assim: por menos de tanto, por menos de X, eu não saio da minha casa. Eu vou dizer para vocês um segredo, só para nós aqui. Existem pessoas que moram ao lado da igreja, no mesmo bairro, ou no bairro vizinho, que não precisa gastar gasolina nem combustível algum ou peças do seu carro, do seu veículo, não precisa tirar o carro da sua garagem, mas para ir pregar em uma igreja a palavra de Deus, ele diz: eu só vou se me pagar, eu só vou se me derem uma oferta com ajuda de custo. Espera aí, você vai pregar próximo à sua casa, não está deixando o seu trabalho, não está gastando dinheiro para isso e tem que te dar ajuda de custo de quê? Qual é o custo que você está tendo? Na realidade, essa é uma ideia de pessoas que pensam que a casa de Deus é covil de ladrões, pessoas que pensam que a casa de Deus é lugar de enriquecer, enquanto tem muitos coitados, pobres, desempregados, e a igreja não pode lhe sustentar porque ela tem as suas obrigações externa e interna, e aí nós precisamos sustentar esses descompromissados que têm o seu emprego, têm o seu sustento, têm a sua casa, e ele não está nem pedindo ajuda para o ministro da igreja, para o pregador, ou o pastor, ou o anjo da igreja. Ele está cobrando uma oferta porque ele quer ficar bem. Ele quer prosperar financeiramente. Enquanto isso, o coitado vai lá, dá como aquela viúva pobre, o único dinheiro que ele tem. E depois, quando vai para casa, encontra aquele indivíduo comendo churrasco, comendo pizza, enquanto o coitado foi à igreja, deu a última moeda que tinha, esperando na providência de Deus. Porque o pregador também não esperou na providência de Deus, sem contar que ele não teve custo algum para ir numa igreja pregar a palavra. Não teve gasto algum. E diz ainda que só cobra uma oferta, que não cobra para pregar. Isso é ser mercenário, isso é espírito mundano, isso é carnalidade, isso é apego aos bens materiais. Eu sei que talvez você está me vendo agora, não vai concordar, e às vezes faz bem não concordar, porque isso vai fazer a sua ficha cair. E você também, que fica dando oferta para esse descompromissado, você, pastor, missionário, você, presidente de igreja, que fica enchendo o bolso desses descompromissados dentro dessa condição que estou falando, você vai pagar por isso também. Você que prega, só se alguém te dá uma oferta, e quando a oferta é pequena, você ainda sai dizendo que te deram uma mixaria, você nem sabe as condições da igreja e tem que cobrar para ir para lá. A obra de Deus precisa de trabalhadores e não de interesseiros, que muitas vezes vai transmitir uma mensagem requentada no micro-ondas, que aprendeu na internet, que aprendeu em um livro, que aprendeu em um panfleto e que não teve nem o senso de orar e pedir a Deus a direção para transmitir a vontade do Senhor.
Igreja de Jesus, obreiros, pastores, desperta! Não vamos fingir que não estamos vendo só porque o indivíduo vai atrair uma multidão para a sua igreja. Aí você paga tanto para um cantor cantar hinos que muitas vezes membros da sua igreja cantam melhor ainda. E você convida uma pessoa, duas pessoas, três pessoas e tem que dar dinheiro para cada um e cada um de acordo com o seu valor, o que é mais usado, pode prestar atenção, o mais usado ganha mais, o que entre aspas é menos usado ganha menos. Cada um tem uma cota e muitas vezes a cota nem foi o indivíduo que deu, é o próprio, o que convidou, ele que estabelece. Esse merece tantos reais e o outro merece tanto. Eu fico pensando, aonde está o amor pela obra de Deus? Onde estão os missionários que verdadeira amam a obra de Deus? Paulo disse assim: eu me engastarei e me deixarei desgastar por vós, ainda que fazendo isso eu seja menos amado. Agora, alguns que não oram, nem se consagram, cobram da igreja de forma disfarçada para pregar, e alguns ainda chegam no final do culto, na metade, na hora de pregar, e ainda passa do horário, traz murmurações e reclamações para o pastor ou da igreja, e ainda vai embora reclamando que ganhou uma mixaria de oferta. Você vai pagar por isso. Você que paga e você que está cobrando vai pagar por isso. Não seja um mercenário. A casa de Deus não é covil de ladrões. A casa de Deus não é lugar de se enriquecer. Se Deus quiser prosperar a sua vida, Ele vai criar meios para prosperar. Mas aproveitando da simplicidade, da boa vontade das pessoas ou da falta de vigilância da liderança, cobra, não importa o tanto que você cobra. Você não gastou nada para ir pregar. E você está cobrando por quê? Você não gastou nada. Pregar na sua própria cidade, pregar no seu próprio bairro, pregar num bairro vizinho. E no final, você tem que receber aquele envelopinho que você não gastou nada, não teve custo algum. Muitos nem ora, não jejua, nem lê a Bíblia. Vai lá com mensagem repetida de não sei quantos anos e fica dizendo que Deus me deu tal mensagem para essa noite, que todo mundo sabe que você prega a mesma mensagem. Deus está de olho em nós. Muita gente está precisando da nossa ajuda, de uma cesta básica. Muita gente da igreja precisando de alguém ajudar ele a sair de um sufoco financeiro. E a gente diz que não tem condição para ajudar. Mas aí chega esses marmanjos descompromissados e alguns podem até trabalhar, alguns estão até desempregados, mas não trabalha porque não tem compromisso nem com a família, nem consigo mesmo. E diz: eu vivo da obra, oferecendo o que para as pessoas do reino de Deus? Oferecendo o que para a igreja? Dizer: eu só prego se me der uma oferta? Alguns dizem assim, tem a audácia de dizer: por menos de tanto, ainda estabelece, eu não saio da minha casa. Você está roubando, você está sendo um criminoso espiritual, isso é extorsão. Jesus está vendo tudo isso em nome da piedade, usando a piedade, usando a sua postura ministerial, o seu nome, para ganhar dinheiro, sendo que você não teve custo algum para chegar até a congregação. Deus não está fingindo que vê. Na hora certa, Ele cobrará de nós. Então eu te digo para você, que só prega, que vai à igreja pregar interessado em uma oferta, sendo que você não está passando necessidade, você não precisa disso, Deus tem te prosperado, abriu as portas de emprego para você, você é um empresário, deveria ir lá, igrejas coitadas, congregações, como eu já fui em congregação que a descarga do banheiro é daquela mais comum de cordinha, ou usar um balde para dar descarga, onde não tem uma garagem para os irmãos estacionar o seu veículo.
banco soltando lasca de madeira, cadeiras querendo cair, púlpito feito de gabinete de pia. E aí a igreja tem que sustentar pessoas dentro dessas condições? O que Jesus acharia disso? É o Judas Iscariotes entre nós, de olho na salva. Mas Deus está atento. Pastor, tome cuidado com o que você prega na sua igreja. Não importa o tanto que ele é usado. Será que você não está tirando da boca das ovelhas para dar para esses roubadores? Para esses, entre aspas, ministros e pregadores? Que muitas vezes uma mensagem fantasiosa apenas com conjecturas e especulações teológicas sem fundamentos concretos, só baseado no abstrato. Deus reprova este comportamento. Tanto você que vende ou você que compra essa ideia está sendo reprovado diante de Deus. Cuidado, a casa de Deus não é lugar de ir para se enriquecer.